torna a cada despertar um novo começo. Com isso, é possível que o cristão resplandeça na luz da aurora. Em nossos episódios, vamos entender os planos dele para cada um de nós e explorar um novo tempo para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é o meu podcast. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. E a mensagem de hoje será com o tema Edificados para uma vida vitoriosa. Então seja muito bem-vindo. Acredito que você deve estar aí na sua casa, fazendo seus afazeres diários, ou então vocês devem estar no seu trabalho. Que a mensagem do Senhor possa entrar na tua vida, edificar a tua vida, para que você possa ser uma vitoriosa, um vitorioso dentro da palavra de Deus e da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido você, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que nos diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta palavra no livro de Mateus, ela nos reflete a importância de estarmos edificados sobre a rocha e fundamentados na palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz. E eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade tão maravilhosa de estar conversando com você neste dia e que através dessa mensagem possamos chegar a ter e a conseguir realizar, ter uma vida vitoriosa em Deus. Todos nós imaginamos como será o futuro que nos aguarda daqui a alguns anos. Quanto a isso, é natural traçarmos planos para sermos bem-sucedidos em tudo. É bom saber que Deus pode nos ajudar e Ele já declarou em Sua palavra que tem planos para todos nós. Muitas vezes, naqueles momentos nos quais estamos caminhando sem direção, perdidos, em meio a dúvidas e mal-entendidos, nós, remoendo as nossas tragédias pessoais e também a nossa dor, não devemos esquecer que Deus, Ele nos reservou um lugar especial, uma bênção especial e uma vitória para nós. Pois é Deus quem pode direcionar os nossos esforços rumo à vitória. É somente Ele que pode restaurar tudo aquilo que precisa ser reconstruído em nossa vida. Então, mesmo quando a nossa esperança parece ter nos abandonado, nós devemos nos lembrar que somos peregrinos e servos de Deus, vivendo sobre a orientação de Sua palavra. E esta palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para transmitir para você é que você entenda a necessidade de uma vida fundamentada na palavra de Deus. Então, se você pretende progredir na sua vida divina, você deve ter um fundamento real.
E não existe fundamento sem fé, pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, se nós estivermos firmes na rocha, poderíamos, ser capazes de movê-la. Mas não existe estabilidade para você fora da palavra de Deus. Tudo o mais é areia. É por isso que nós vemos nesta palavra que não podemos construir e nem edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família em cima de areia, pois virão os ventos, as tempestades, que são as dificuldades e as adversidades da vida, e a nossa casa vai cair. Virão as frustrações e a nossa casa irá cair. Mas se você edificar sua casa sobre outra coisa que não seja a palavra de Deus, muitas pessoas edificam suas casas sobre sentimentalismo, emoções, alegria, não será bem sucedido, porque nós precisamos ter um fundamento e este fundamento é a palavra de Deus, é os pilares que vai sustentar esta casa, para que no momento em que quando vierem as tempestades, as tribulações, as aflições, nós possamos estar firmes, crendo na esperança que nos traz a palavra de Deus. Então nós somos informados de que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, e nós podemos ver que céus e terras passarão, mas as palavras de Deus, elas não hão de passar, elas nunca hão de falhar, e que nenhum tio da palavra falhará. E nós podemos ver no Salmo 138:2, lemos: magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E também em João nós podemos ver que há uma revelação maravilhosa sobre isto, que nos diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então nós temos neste texto o fundamento de tudo. E a palavra de Deus, ela constitui-se substância, ela é poder, ela é uma personificação. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela é uma ordem divina para toda alma que desfruta o privilégio de nascer desta palavra, de ser criado por esta palavra, de ter conhecimento desta palavra. Então, nós devemos, como cristãos, nos fundamentar no que está escrito nesta palavra. Só assim podemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, esta palavra, ela nos ajuda a saber que estamos vivendo de fatos, estamos nos movendo em fatos, estou no conhecimento dos princípios do Altíssimo. Então Deus, Ele é uma realidade e Ele está provendo o seu poder para todos nós. Então, quando nos abrirmos para a revelação de Deus e nos livrarmos de todas as coisas que não são compatíveis com o Espírito, então compreenderemos que poderosamente Deus nos toma pelo seu Espírito e através do seu Espírito atua nas coisas que existem. Ele traz à existência as coisas que não são. Então as riquezas, a profundidade de sabedoria, que Ele alargue o nosso entendimento. Deus, Ele quer que sejamos tão devotados a Ele que Ele possa se revelar para nós. É preciso que nós estejamos fundamentados na sua palavra. Então a sua palavra diz que há sabedoria e entendimento e que Ele revela os mistérios da sua grandeza, do seu plano para a humanidade através da sua palavra, para que o seu poder, Ele se mova em nós, em nosso meio, e sejamos filhos de Deus cheios de poder. Então essa salvação maravilhosa, ela é tão linda, O que era a palavra? A palavra era Jesus. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. E nós hoje contemplamos a glória de Deus, aquele que era desde o princípio, ao qual ouvimos e ao qual lemos. Então, que vimos com os nossos olhos, porque Ele veio, se fez carne, habitou em nós, Porque a vida foi manifestada a todos nós. Nós ouvimos, nós certificamos e mostramos
a vida eterna, que ela estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, a vida se manifestou a nós, né? E vimos dela, testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Isso se encontra em João, né? Esta palavra que nos está dizendo que nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, esta é a revelação da palavra de Deus a nós, testificando em que Cristo se manifestou, né, através da sua vinda, se tornou carne para que pudesse nos garantir a vida eterna. Então, quando esta palavra nos é revelada, nós podemos entender que nós precisamos nos alimentar desta palavra, nós precisamos beber esta palavra dia a dia. Nós precisamos gravá-la em nossos corações, né, esta palavra. Nós precisamos de uma revelação santa que afaste a maldade dos nossos olhos e nos revele Jesus. E se você não tiver progredido em relação ao passado, é possível que você esteja talvez se afastando de Deus. Então, existe apenas uma direção entre o Calvário e a glória, entre a conversão e o céu, para você ir. Então, ir para frente, marchar, avançar na palavra de Deus. Então, nós devemos captar a visão do Mestre dia a dia. Devemos destruir tudo o que não seja santo, porque Deus, Ele deseja ver-nos no alto. Então, eu preciso sim estar edificados na palavra do Senhor, estar firmados nesta palavra dia a dia, nos alimentando. A palavra é nosso alimento, a palavra é a nossa água que refrigera a nossa alma. É por isso que precisamos estar fundamentados nesta palavra. Nós podemos ler uma palavra que nos diz em Salmo 127, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, sobre que tipo de bases estão edificando a nossa vida? Não estamos nos referindo somente à vida cristã, mas também à nossa vida em sociedade, né? Qual é a base que sustenta a história da sua vida? Você tem se conformado com a maldade deste mundo? Você tem se moldado e transformado pela renovação do vosso entendimento? O que você tem feito? Em que você tem edificado a sua vida, a sua casa? Porque nós não podemos edificar a morada da nossa vida cristã sobre uma montanha composta de blá 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 e emocionalismo. O correto é que venhamos fundamentar a nossa vida sobre as Sagradas Escrituras, por meio da oração, e sustentados pelo ato de servir a Deus. Viver a palavra do nosso dia é um desafio. Viver no dia a dia para conseguir, é muito importante entender o que significa construir a nossa vida, tendo como base a palavra de Deus. O próprio Evangelho tem muito a nos dizer sobre isso. Quando a nossa vida ela é fundamentada em areia movediça, os resultados que obtemos, eles são normalmente desastrosos, justamente porque erramos logo no início. Então, para que possamos construir a nossa vida sobre uma base sólida, é necessário que sigamos um modelo do que é certo. A palavra de Deus é este modelo. Há uma palavra muito linda em Jeremias 29 que nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, com esta palavra nos diz que há promessa do Senhor e que tenhamos uma vida próspera, uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, e que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito.
Então, sendo assim, vale a pena nós nos perguntarmos mais uma vez como a nossa vida está sendo edificada. Como homem, como mulher, como chefe de família, como cidadão, como é que nós estamos edificando a nossa vida? Será que estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, sobre os fundamentos da palavra de Deus? Ou estamos sendo como nécios, edificando nossa casa sobre areia? Mas é preciso que não apenas pensar, mas agir de acordo com a resposta desta pergunta. Porque a partir da conclusão que chegamos, poderemos ou não dar prosseguimento à nossa vida. Então nós podemos ver que nós devemos edificar a nossa casa, porque se não for o Senhor que nos guardar, nada adiantará. Em vão vigia o sentinela, diz a palavra. É preciso ocupar o espaço que conquistamos. Não adianta somente construir algo. É preciso que nós venhamos tomar posse, viver ali, viver a palavra no dia a dia. É nos transformarmos. É tomar um modelo de Deus na nossa vida e não nos moldarmos com este mundo, mas transformados por Cristo para uma nova vida, uma vida fundamentada naquilo em que aprendemos sobre a sua palavra. Então, consequentemente, teremos uma vida abençoada por Ele. Consequentemente, teremos uma vida vitoriosa, uma vida fundamentada e uma vida com pilares resistentes. Então, firmados e edificados na palavra do Senhor, não é qualquer tempestade que virá que nos abalará. Podem vir os ventos, as dificuldades, as aflições da vida, mas ficaremos firmes, fundamentados no Evangelho de Cristo. É preciso e devemos preparar-nos para o novo tempo que o Senhor tem reservado para nós. Pois, embora pareça tardar, este futuro ele certamente vai chegar na nossa vida. Afinal, quem prometeu é fiel e todo-poderoso para cumprir. Deus, ele sempre cumpre todas as promessas que ele tem feito para nós. E ele estabeleceu os tempos e a estação pelo seu próprio poder. E ele pode interferir na história humana, a fim de que seus propósitos se cumpram para seus escolhidos. Basta que nós venhamos crer, basta que nós venhamos confiar na ação de Deus a nosso favor. Nós podemos ter esperança de que há um novo tempo, pois, ainda que na época de sequidão, a palavra de Deus, ela nos garante que não nos deixaremos de ser saciados pelo Senhor e que daremos bom fruto. Em Jeremias nós podemos ver que Ele não permitirá que os nossos pés sejam presos nos laços armados pelos nossos inimigos. E enquanto houver vida, haverá esperança. E além disso, querido, existe a promessa de que somos participantes. Se nós somos participantes das aflições deste mundo, então seremos também da consolação. E de que a nossa alma será liberta da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso se encontra em Romanos. Desta forma, o justo até na sua morte tem esperança. Que palavra linda que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você. Então, se você esperar e se você confiar em Deus, poderá ter uma boa expectativa de um novo tempo na tua vida. Porque Deus, o Altíssimo, Ele traz paz, Ele traz salvação aos justos. E nós podemos ver na palavra de Salmos que nos diz assim: e bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Assim, a esperança dos justos é a alegria. Então, a promessa de nossa esperança é que seremos alegres, contentes, que haverá contentamento na nossa vida. Mas nos diz
E teremos sim aflições, mas que se somos participantes das aflições, também seremos de consolações. Então o Espírito Santo, ele irá nos consolar, ele irá nos trazer a consolação, consolará a nossa alma. Então nós podemos crer num novo tempo de Deus que virá. Então seremos levados a um patamar mais alto. Deus vai realizar todas as promessas na nossa vida. Mas, no entanto, para vivermos este novo tempo, é preciso que nós venhamos conhecer melhor o Senhor, conhecer esse Deus tremendo, poderoso, comprometido com a construção da história do homem. Então, só assim será possível vivenciarmos esta nova estação. Se agirmos de acordo com o Evangelho, isto não será difícil. Basta ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração. Aproxima-se de um novo tempo para a nossa vida. Que há esperança de um novo tempo. Aproxima-se um novo tempo para a nossa vida. Precisamos estar preparados. E esta nova estação é o tempo de maior proximidade com Deus, quando podemos conhecê-lo realmente. Então, querido, é preciso que venhamos aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E neste renascimento, a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso lado são extremamente importantes. Elas não têm preço. A palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, na Bíblia, nós não encontramos passagens que digam que houve alegria no céu porque um paralítico andou ou porque um cego enxergou. Mas existem registros na palavra de Deus de que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E assim nós juntos seremos o motivo de uma grande festa no céu. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda dá tempo, ainda há um momento para você viver um novo renascimento na tua vida. Então, depois desse renascimento, você terá uma vida abundante com o Senhor, uma vida próspera, uma vida alegre, contente e com contentamento, porque é a promessa do Senhor. Os planos do Senhor, os pensamentos para nós, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que esperamos, né? Então, para que venhamos produzir frutos na casa do Senhor, para que possamos viver uma nova história a partir de hoje, né? Pertencendo a Jesus. Então, a partir deste momento, o mal não terá mais domínio sobre nós. E Deus, Ele vai abençoar para que haja paz em nosso lar e que todos estejamos livres do laço do inimigo e que o Senhor nos proteja, porque alcançaremos uma vida de vitória. A graça de nosso Senhor, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, elas vão ser com todos nós. E esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje. Então você que deseja ter uma vida vitoriosa, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Foi de grande alegria poder estar com você neste dia. Um grande abraço, fiquem todos na paz de Deus.